Olá, a TV Estadão recebe aqui o Pablo Capilé, que é integrante do Fora do Eixo. Nessas 2 semanas ele já era bastante falado, virou uma celebridade, né, Pablo? O Fora do Eixo é um dos que organizaram o Mídia Ninja, que durante os protestos foi protagonista da discussão da cobertura, como deve ser feito, etc. Foram no Roda Viva, foram endossados, se falou bastante do Fora do Eixo, né, Pablo? Depois houve uma saraivada de críticas pelas redes sociais que quase monopolizaram os assuntos aí dessa semana. E diante disso a gente trouxe o Pablo aí para conversar um pouco sobre essa cena que impressiona todo mundo, é uma grande novidade. A Flávia Guerra está aqui com a gente, vai participar também da conversa. E eu acho que apesar da gente ter ouvido falar bastante, né, Pablo, eu acho que muita gente ainda não sabe o que é o Fora do Eixo, a estrutura, como é que está estruturado, a organização, quantas pessoas participam. Explica um pouco o que é o Fora do Eixo para a gente. Fora do Eixo é uma rede que está em mais de 200 cidades do Brasil, que funciona como uma grande incubadora, um grande laboratório de construção de redes. Então ele começa com a música e ele começa tentando auxiliar com que artistas circulassem a partir dos seus estados, das suas cidades, para outros lugares. Então, assim, com a queda da grande indústria, você inviabilizava praticamente a circulação dos artistas pelo Brasil. Isso já não acontecia antes, sem a indústria, então isso ia ficar mais complicado. Só que aí abriu-se uma oportunidade de criar microcircuitos para que esses artistas pudessem circular. Então o cara de Cuiabá tocar em Brasília, o cara de Brasília em Campo Grande, o cara de Campo Grande no Acre, etc. E junto com essa circulação colocar os produtores para circular, para conhecer as realidades de outras cidades. Ao mesmo tempo, não se distribuía mais CDs no Brasil. As CDs estavam todas em loja de departamento. Então a gente criou uma alternativa para a distribuição desses CDs. E não tinham veículos de comunicação que divulgassem esses cenários. Então a gente começou a criar veículos de comunicação. Então era uma rede que começou primeiro para circular artistas e produtores, para distribuir produtos e para produzir conteúdo a partir de veículos de comunicação novos que surgiam. Com o tempo ele foi crescendo e foi vendo que ali era mais do que só um circuito cultural, que tinha todo um movimento social envolvido. Então surge aí uma universidade do Fora do Eixo, a gente cria uma própria moeda nossa para sistematizar as trocas entre esses coletivos, e aí cria-se um banco, e aí a gente fortalece a nossa estrutura de mídia. Então em 2006 a gente era 4 coletivos, em 4, 5 cidades, em 2012, início de 2013 já era mais de 200 cidades. Eram só 5 festivais, foram mais de 200 festivais. Era um início de um processo de formação que virou uma universidade. Então, é uma grande rede ampliada que desenvolve uma série de iniciativas, e quando essas iniciativas adquirem vida própria, elas começam a caminhar com as próprias pernas. Essa estrutura e essa cena independente que vocês ajudaram a estabelecer está envolvida também com uma discussão de filosofia de vida que é muito forte no Fora do Eixo, em muitos aspectos provocativos, né? Coletivista, né? Coletivista, etc. E isso foi um dos temas das críticas que começaram a aparecer essa semana, e é interessante a gente destrinchar algumas delas e alguns dos motivos das críticas. O primeiro aspecto, sem dúvida, que envolve essa questão do coletivismo, mas ao mesmo tempo envolve também uma cena profissional de artistas que vivem com cachê, né? Falam que o fato de vocês defenderem essa questão do escambo e da troca, de certa forma desorganizou uma cena que já estava formada profissionalmente, e que o não pagamento de cachês é um problema que atraiu muita crítica e muito ataque a vocês também. Você acha que o artista deve ganhar cachê? Como é que o cachê participa do debate que vocês fazem? O cachê do artista do cinema, do teatro, do músico, faz parte do conceito da filosofia do Fora do Eixo? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que remuneração, a questão de remuneração, a questão de distribuição de renda é um problema do Brasil inteiro. Então, assim, não dá para tirar a questão do cachê do artista, saca, de pensar a distribuição de renda no Brasil. Sabe, o poder aquisitivo e o público de Cuiabá é muito menor do que o poder aquisitivo e o tamanho do público de uma cidade como São Paulo. O que o Sesc em São Paulo, ou que as casas de show de São Paulo têm condição de pagar, é muito diferente do que tem condição de se pagar no Amapá. Então, se a gente não analisar essas multirrealidades, dificilmente a gente consegue ter uma compreensão macro disso.
Fora do eixo sempre defendeu que os artistas têm que ser remunerados e que a gente tem que criar sustentabilidade para o cenário musical brasileiro. A gente não ia incentivar um circuito de festivais, um circuito de distribuição, um circuito de turnê se não fosse pensando em sustentabilidade. Mas essa sustentabilidade é médio e longo prazo. A gente tem duas opções. O cara de Itabirito, no interior de Minas, ele pode fazer o festival dele. Por exemplo, o festival dele custa 50 mil. Ele conseguiu um apoio de 20 mil da prefeitura. Falta 30 mil ainda que ele vai tentar tirar da bilheteria e do bar e de outros apoios menores. Ele não tem condição de oferecer para um artista que está tocando aqui em São Paulo e está tocando no Sesc a mesma coisa que o Sesc ou as casas de shows de São Paulo oferecem. Então ele vai oferecer outra coisa. Então o que ele oferecer, ele vai cumprir. Então o combinado não é caro para esse cenário da música independente brasileira. Só as passagens de São Paulo para o Amapá, de uma banda que tem 6, 7 integrantes, é 10 mil reais. Só que aqui ele não precisa das passagens, então o Sesc paga só o cachê, a casa de show paga só o cachê. Mas quando ele viaja para o Amapá para ele remunerar, só de passagens vai ser quase 10 mil. Então, às vezes, o produtor do Amapá oferece as passagens, hospedagem e alimentação, entendendo que formar público num estado como o Amapá é importante para esse artista que, quando voltar para lá de novo, vai vender mais CD, vai ter mais gente querendo assisti-lo e vai conseguir ter uma remuneração melhor. São 5.342 cidades no Brasil e todas elas deveriam poder ter a possibilidade de ter os seus festivais e de fazer com que esses artistas circulem. Mas nem todas têm condições que nem as grandes cidades brasileiras têm de remunerar esses artistas. Isso não quer dizer que a gente não defende, saca, por princípio, a remuneração desses artistas. E aí tem várias escalas. Por exemplo, eu acredito que os festivais, eles são muito mais uma vitrine, saca, do que propriamente um lugar onde o artista vai sobreviver daquilo. Quando ele vai num festival no Amapá, ele vai demorar 3, 4 anos para ir num festival de novo. Numa rede de coletivo, então, não seria o lugar que ele receberia cachê, seria um circuito comercial. Não, o coletivo, ele é parceiro da casa de show, ele é parceiro de um outro produtor local, que é o cara que vai levar ele novamente para a cidade e que vai pagar o cachê. Às vezes no festival ele toca para 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, que forma aquele público de 500 pessoas, para quando ele for tocar na casa de show, aquela casa de show vai remunerá-lo. Saca? Mas várias bandas recebem cachês em festivais, saca? A gente defende essa remuneração, mas a gente acredita que uma banda que está começando e está no seu início, ela pode investir também em formar público para que ela consiga a médio prazo se consolidar dentro do cenário independente.